Só pra... Vamos falar de Flamengo e Palmeiras 1-1, pode relaxar ser? um pouquinho. Não vamos o jogo falar em que mais de Inter. o Abel reclamou bastante do VAR, hein? O Abel reclamou do VAR? Ah, vá. Esse foi o terceiro confronto entre Flamengo e Palmeiras no intervalo de 11 dias. Nas duas últimas partidas, pelas oitavas da Copa do Brasil, uma vitória para cada lado, melhor para o Flamengo, que conquistou a vaga para as quartas. A torcida rubro-negra aproveitou para provocar. No Campeonato Brasileiro, o clima também era de decisão. Muita rivalidade. Os goleiros não tiveram vida fácil. O Palmeiras foi para cima logo no primeiro minuto com Flaco Lopes. Aí Giai parou em Rossi. Maurício quase completou. Na sequência, o Everton é quem foi exigido, na tentativa de Cebolinha. Logo depois disso, o atacante sentiu dores na perna esquerda e aos 11 minutos precisou ser substituído por Luiz Araújo. A gente teve uma lesão do Everton Cebolinha no tornozelo esquerdo, com uma suspeita de uma lesão do tendão de Aquiles, e exatamente por esse motivo que ele foi para o hospital fazer exame para a gente confirmar ou não essa hipótese. Cebolinha não joga mais em 2024. Voltando para o campo e bola, o Flamengo tinha mais a posse e colocava pressão. Nesse cruzamento de Gerson para Pedro, o camisa 9 quase abriu o placar, mas o Everton estava lá. E essa arrancada de Arrascaeta, depois de bom lançamento de Luiz Araújo, o Everton fez mais um milagre. A superioridade do Flamengo não se traduzia em bola na rede. Então o Palmeiras investiu no ponto forte, a bola parada. Falta cobrada pelo lado direito, Gustavo Gomes cabeceou, Rossi defendeu. Na sobra, Flaco Lopes colocou na rede. O VAR foi acionado. Parece até replay do jogo passado pela Copa do Brasil, né, Flaco? Dessa vez, gol anulado por impedimento de Gustavo Gomes. Onde fizemos um golo que estava anulado, infelizmente tem sido sempre por pequenos detalhes. Volto a dizer, eu não acredito nem confio nas linhas do VAR, não acredito nem confio nas televisões. Enquanto não comprarem os aparelhos que são fidedignos e necessários, eu não acredito. Acho que já disse isso no início da conferência. É arcaico. A tecnologia que o futebol brasileiro usa é arcaica. O Palmeiras fechou o primeiro tempo se entregando mais. Tanto que na segunda etapa, Rossi já começou evitando o que seria o gol de Maurício. E na sequência, pegou o chute de Lázaro. Até que Arrascaeta construiu boa jogada. Achou De La Cruz, que passou para Gerson. O volante cruzou rasteiro para o uruguaio girar e colocar no gol. A bola ainda desviou em Vanderlan. 1-0 Flamengo. Nesse momento do jogo, o time carioca assumia a liderança do Brasileirão, mas o Palmeiras não desistiu e no fim arrancou o empate. Cobrança de escanteio de Rafael Veiga. Rômulo ficou com a bola e mandou para a área. Rony de cabeça obrigou Rossi a fazer essa defesa. No rebote, o menino Luigi completou, deixando tudo igual no Maracanã. O primeiro gol dele como profissional. Sem dúvida nenhuma que somos a equipa que mais promove e valoriza o trabalho da formação, sendo que também somos obrigados a ganhar. Mais 7 minutos de acréscimos, o placar não foi alterado. Só que Abel Ferreira ganhou um problema, já que Murilo foi expulso pelo segundo cartão, depois de falta em Luiz Araújo. No lado do Flamengo, o problema foi com Vinha. O lateral deixou o campo mancando e com dores no joelho. E o Matias Vina, depois daquela entrada, ele teve um entorse no joelho e também existe uma suspeita, uma possível hipótese de uma lesão ligamentar, então ele também está indo agora ali para a gente fazer exames complementares e confirmar isso ou não. Mais tarde foi confirmada a lesão ligamentar no joelho do lateral esquerdo, que assim como Cebolinha vai passar por cirurgia e a tendência é que também fique fora da temporada. O Flamengo terminou em terceiro na tabela com 41 pontos e o Palmeiras fecha o G4 com 38. Abel Ferreira voltou a reclamar da arbitragem. Ficou bastante irritado com essa falta de pulgar em Richard Rios no primeiro tempo. Eu não consegui entender como é que o jogador do Botafogo é expulso na Copa do Brasil e hoje o jogador do Flamengo não é expulso. O meu copo d'água já transbordou, já enchi o saco, não entendo como é
com acesso a todas essas imagens, não se tomam decisões. Têm medo do quê? Do ambiente? É um ambiente que condiciona e influencia os árbitros? Olha, no Palmeiras, em casa do Palmeiras, eu não noto isso. Em casa do Palmeiras, eles apitam de forma tranquila. Não é? Até sacanagem conseguem fazer com o treinador do Palmeiras. Será que é o Maracanã que os condiciona? Será que é o público que os condiciona? Duas equipes de altíssimo nível, em alguns momentos você vai estar dominando, em alguns momentos controlando. Nós tivemos um grande jogo hoje. São situações diferentes, 220 minutos nós classificamos. E aqui hoje tu sai com o Everton, e aí eu sei da qualidade, sendo o melhor jogador em campo e fazendo duas extraordinárias defesas. Eu não vou deixar me levar por uma situação de que é parecido com as Olimpíadas. Só tem valor quem tem medalha. Para o técnico vale. Os atletas sabem que eu me orgulho do desempenho hoje. Da Copa do Brasil para o Brasileiro e do Brasileiro para a Libertadores. O Palmeiras volta a jogar no Rio de Janeiro na quarta-feira. Visita o Botafogo no Newton Santos pelas oitavas do torneio internacional. Já o Flamengo joga na quinta pela Liberta contra o Bolívar, aqui no Maracanã. O Flamengo, ele está nas 3 competições na parte de cima. Primeiro, a gente começa a pensar no jogo e projetar todo aquele jogo de enfrentamento que a gente tem contra o Bolívar. Isso, nessa sequência de trabalho, a gente nos vê, vamos ver os atletas que também machucados, disponíveis, esse processo todo de recuperação. Os desafios estão aí pela frente e nós vamos encará-los como sempre fazemos. Eu sei que toda a gente quer que o Palmeiras entre em crise, eu entendo isso. São muitos anos seguidos a ganhar, muitos anos seguidos a vender jogadores, muitos anos seguidos a ganhar títulos. Batemos recordes só se avante e somos das equipas que mais é seguida, enfim, uma série de... Eu sei que isso incomoda muita gente. Ainda hoje, claro, vamos mostrar o gol anulado outra vez do Flaco Lopes. 2 gols anulados no intervalo de 5 dias, hein? 5 dias, né? Vamos falar desse pedido, reclamação. Por que o Pulgar não foi expulso? O Abel falou na coletiva, o Gregory do Botafogo foi, e agora não, os critérios, não é? Isso tudo a gente vai discutir, mas antes eu quero falar do jogo. Por quê? 2 confrontos de Copa do Brasil, num 2-0 para o Flamengo, no outro 1-0 para o Palmeiras, jogo quente, tenso no Allianz Parque. E agora, no Maracanã, uma partida bem movimentada, posses de bola praticamente iguais, chances para os dois lados, momentos em que o Flamengo apareceu, o Palmeiras também. Um jogo em que o empate não foi tão terrível pelo que foi apresentado, mas fica aquele gostinho pro Abel Ferreira de por que não vencer? Tá vendo, Leirão, como o futebol é bom com você? Tá vendo? Por quê? Tá vendo? Por quê? Futebol é bom. O dos outros eu desenrolo, tudo. Tudo que é dos outros, Aí, olha. como é que o futebol eu é vou bom. bem, agora o meu. Aí como é que é gostosinho acompanhar a rodada aí, tá vendo? Sofreu com o teu Inter, a gente viu um grande jogo. São Ainda bem que foi antes do Inter, né? Você vê um grande jogo de 2 grandes equipes do futebol brasileiro. Chovendo uma olhada, a gente falar de questão de elenco, orçamento, né, folha salarial e tal. Você vê que os 2 times foram francos dentro do jogo. Jogo Flamengo, aberto? Jogo aberto. O Tite falou ali em eficácia, como diz o Abel Ferreira, né? O Flamengo poderia ter ampliado o placar, teve oportunidades. O Everton fez uma boa partida. Aliás, voltou a ser um goleiro de segurança, voltou a confiança que em algum momento o levou para a seleção brasileira. No segundo tempo, o Palmeiras começou melhor, teve oportunidade. Eu acho que o resultado está de bom tamanho. É isso aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Flamengo, com esse empate com o Palmeiras, levando o gol ali quase que no finalzinho, atrapalhou demais o que poderia ser a liderança, com um jogo a menos do Flamengo, mas ainda tem jeito, né, do Flamengo pegar a liderança vencendo o Botafogo no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. E vai ser Flamengo e Botafogo, e talvez isso pode ajudar, quem sabe, o Flamengo a ter até aquela disparada de pontos se vencer o jogo a menos também. Mas a preocupação fica nas lesões, né, que vem acontecendo no Flamengo. Bruno Henrique já não estava jogando por causa de lesão também. Cebolinha agora vai ficar a temporada toda, acabou a temporada pro Cebolinha, vai ter que fazer cirurgia. E o Vinha também machucou, jogou ontem no sacrifício porque já não tinha substituição, e também acabou a temporada para ele, vai ter que fazer cirurgia também. E isso complica demais a vida do Flamengo, que sempre vem falando sobre segurar jogadores por lesão. Para quem não lembra, o De La Cruz não jogou
o outro jogo, né, o penúltimo jogo aí, porque também se lesionou, só que ficou somente jogo, já voltou. Mas isso é uma preocupação muito grande, tá acontecendo muitas lesões no Flamengo, não sei qual é essa intensidade que estão usando os jogadores, que apesar de poupar muito dos jogos, antes do jogo, o jogo contra o São Paulo, o Flamengo poupou, entrou com quase todos os jogadores reservas, perdeu a partida. No finalzinho ali entrou o Gerson e o Arrascaeta para dar aquela segurada, né, que melhorou um pouco o jogo, mas ainda assim o Flamengo perdeu. E fica preocupante de achar que não pode entrar sempre com os jogadores titular, porque senão vai machucar. E é o que tem acontecido demais, essa preocupação é gigante no Flamengo. Deixe aí também a sua opinião sobre isso nos comentários, se inscreve no canal, deixa o seu like para dar aquela moral e ajudar o canal a crescer cada vez mais. E é isso, até o próximo vídeo, fui, valeu! Flamengo e Palmeiras fizeram um bom jogo, bem disputado no Maracanã. O resultado é que não foi legal para os dois, né? Esse empate aí deu uma freada na luta pelo título do Brasileirão. Trilogia. O terceiro ato de um clássico em menos de 2 semanas. Duas equipes que conquistaram 5 dos últimos 6 campeonatos brasileiros. 2 confrontos de Copa do Brasil, 1 de Brasileirão. Que tamanho tem esse jogo? É um jogo que contra a Palmeiras sempre é especial, particular. E feliz dos pais, pai, eu te amo. Afinal, quem foi melhor? Era para ter vencido, merecia ter vencido. É injusto o resultado hoje aqui, estou triste porque fomos melhores. Recém-eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, o Palmeiras foi pra cima no primeiro minuto de jogo do Brasileirão. Jogada com o Giai, deu rebote, o goleiro chegava, o Maurício, ela foi embora. Resposta rápida do Flamengo com Everton Cebolinha. Cebolinha com o rebote, bateu! Que defesa fez o Everton! Com 9 minutos, Cebolinha sentiu. Não dava mais para ele. Teve que ser substituído por Luiz Araújo. A notícia que veio depois do jogo foi a pior para o Flamengo. Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles. Vai passar por cirurgia e não joga mais nessa temporada. Mesmo sem o camisa 11, o Flamengo continuava atacando. E o Everton defendendo. Cruzamento, Pedro! Sensacional, Everton! Nesse lance, Pulgar recebeu o cartão amarelo por falta no Richard Rios. E este lance é expulsão clara, não há dúvidas. Depois foi a vez de o Arrascaeta finalizar. O Everton! O Palmeiras chegou a marcar com o Flaco Lopes, mas o VAR assinalou o impedimento do Gustavo Gomes, que finalizou antes na jogada. É jogo pegado. Nos primeiros 4 minutos do segundo tempo, o Palmeiras finalizou 3 vezes. Fecha a porta ao Rossi! Os goleiros brilham! É o clássico dos goleiros até aqui! O gol do Flamengo veio chorado. Fabinho furou e o Arrascaeta fez o que tinha que fazer. A bola ainda tocou na mão do Vanderlan. Arrascaeta! É do Flamengo! Marcando em uma de suas vítimas preferidas, o Arrasca! Abel decidiu colocar o jovem Luiz, de 18 anos, no lugar do Lázaro. E aos 40 do segundo tempo, no rebote, ele fez o gol do Palmeiras. Realiza o sonho do primeiro gol com o time principal do Palmeiras! É um sonho realizado, cara. Desde 10 anos batalhando na base. Murilo recebeu o segundo cartão amarelo por falta em Luiz Araújo e foi expulso. No fim dessa trilogia, empate. Flamengo 1, Palmeiras também 1. O lateral uruguaio Vinha deixou o campo chorando. Outra notícia ruim para o Flamengo. Ele machucou o joelho direito e, assim como Cebolinha, vai precisar de cirurgia. Agora os dois times vão pensar na Conmebol Libertadores. Quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Botafogo no estádio Newton Santos, primeiro confronto das oitavas de final. O jogo do Flamengo é na quinta-feira contra o Bolívar, da Bolívia, aqui no Maracanã. A gente tem que se preparar da melhor maneira para o jogo de quinta da Libertadores, para fazer um grande jogo e fazer uma... Ao contrário, se a gente for parar e analisar, no primeiro tempo o Flamengo foi muito bem, no segundo tempo o Palmeiras foi muito bem. Perfeito. Só que se a gente for analisar o contexto do empate,
é um empate com gosto de derrota para o Flamengo. Primeiro, o Flamengo entrou com força máxima. O Palmeiras não entrou com força máxima, pensando no jogo de quarta-feira contra o Botafogo pela Libertadores da América. Já parte desse princípio. O Flamengo estava vencendo por 1-0 até os instantes finais do segundo tempo. E aí o Flamengo vai e toma um gol totalmente bobo e novamente e bola aérea. Embora o Tite tenha dito na entrevista coletiva que não foi bola parada, beleza, não foi bola parada, mas foi uma jogada de bola aérea. E novamente o Flamengo sofrendo gol nesse quesito. É algo que o Flamengo precisa melhorar. Inclusive, a comissão técnica do Tite pediu a contratação de um profissional para trabalhar esse quesito e até o momento não surtiu efeito, porque o Flamengo vem sofrendo bastante nessa parte defensiva. Então, no fim das contas, eu achei o empate com muito gosto de derrota, porque o Flamengo deixou escapar uma vitória dentro de casa, diante de um Palmeiras que poupou. A verdade é essa, embora seja um baita time, um baita elenco, mas o Palmeiras não entrou com força máxima, o Flamengo entrou com força máxima. O Flamengo fez um primeiro tempo muito bom, eu gostei do primeiro tempo, no segundo tempo caiu de rendimento e eu acho que o Tite errou novamente nas substituições, porque a partir do momento que ele faz as alterações que ele fez, ele chama o Palmeiras para o campo dele, e foi o que aconteceu. E o Palmeiras conseguiu um empate no finalzinho, repito, empate com gosto de derrota, porque o Flamengo poderia ter vencido o Palmeiras, que é um rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo poderia ter assumido a liderança novamente com um jogo a menos em relação ao próprio Botafogo e poderia ter ficado mais distante ainda do Palmeiras, que eu repito, que é um rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas o pior foi não um empate, o pior foi o que aconteceu com o Vinha e com o Cebolinha, que provavelmente a gente vai falar sobre isso. A gente já vai falar sobre isso. Pedrosa, você concorda com o Vene em relação... eu achei uma diferença realmente também muito grande entre a performance do Flamengo no primeiro tempo e a performance do Flamengo no segundo tempo, o Lucas Pedrosa. Você também acha que as mexidas não foram as ideais? Concordo com o Vene, inclusive na leitura de jogo, onde o Flamengo foi no primeiro tempo a melhor equipe, foi a equipe que mais criou, inclusive segurando o Palmeiras poucas finalizações no primeiro tempo, só que quando virou o segundo tempo, o Palmeiras já deu um trabalho pro Rossi, né, que fez 2 grandes defesas logo nos primeiros 10 minutos de jogo. Lamento muito a saída do Everton Cebolinha, que estava mostrando que estava querendo dentro da partida, estava criando também oportunidades, apesar de ter saído com 11 minutos. Foi o Flamengo que no segundo tempo, eu não sei se por minutagem, mas ele tira o Pedro e coloca o Gabigol, e isso para mim, dentro de um jogo decisivo contra um adversário direto, foi um grande erro do Tite. Depois ele coloca o Alan, coloca o Léo Ortiz, dá um pouco mais de consistência ali no meio, mas a verdade é que o Palmeiras cresce no segundo tempo. E eu vou falar sobre a bola aérea, que é o seguinte: o Flamengo tomou 21 gols nesse Campeonato Brasileiro, 15 foram de bola aérea. Mais de 70% dos gols do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro foram de bola aérea. E se a gente for colocar nos pratos limpos e pensando nas 2 últimas partidas, o Flamengo tomou um gol de bola aérea lá no Allianz Parque, que foi anulado milimetricamente, e o Flamengo tomou outro gol que é oriundo de bola aérea, novamente nesse Maracanã, oriundo também da bola aérea e que acabou sendo marcado o impedimento milimetricamente. Então, se o Flamengo tem algum tipo de problema nessa temporada grave, com certeza é essa bola aérea. Porque pelo chão, o adversário dificilmente chega. O adversário tem dificuldade de chegar pelo chão. Mas na bola aérea é um grave problema e aí o Tite vai ter que corrigir. Porque hoje no futebol, bola aérea decide jogo. Eu até acho, repito, que o Flamengo foi superior ao Palmeiras. Mas eu tô longe de achar que esse empate foi injusto. Se a gente tem 2 forças grandes do Palmeiras. Primeiro que é a resiliência mental, né? A capacidade que o Palmeiras tem de dentro de uma partida reverter placar e tudo mais. Pela capacidade mesmo emocional dessa equipe do Palmeiras. E outra força máxima é essa bola aérea. Seja de uma bola parada ou no decorrer do jogo, uma bola no segundo pau. O Palmeiras tem muito desse jogo e talvez a maior fraqueza aí do Flamengo e foi o encontro. Ô, Vene, e ele que é Palmeiras desde a época do Mario Kart. Luigi. Tu foi bem nessa. Não é? Como é a cor da roupa dele? Cadê o Luigi? O Luigi já é Palmeiras, ó. Há muito tempo. Foi muito bem nessa. Vene, tirar o clima de sorriso, porque além do empate amargo, acho que aí que é a tristeza mesmo. A gente fala num todo, né? Não só na questão esportiva. O Flamengo ainda tem que lidar com a lesão do Cebolinha e do Vinha. A gente vai ver o que o chefe do departamento médico do Flamengo falou. Na volta o Vene fala também. Cadê? Uma suspeita, né, de uma lesão do tendão de Aquiles, e exatamente por esse motivo que ele foi para o hospital fazer exame para a gente confirmar ou não essa hipótese. E o Matias Vina
Depois daquela entrada, ele teve um entorse no joelho e também existe, né, uma suspeita, uma possível, né, hipótese de uma lesão ligamentar. Então ele também está indo agora ali para a gente fazer exames complementares. Vene, principalmente pelo Cebolinha, né? Eu acho que os dois. A verdade é essa. Embora o Flamengo não tenha anunciado ainda, divulgado, e o Flamengo não fez isso ainda por conta da situação do Vinha, porque o Vinha... É mais grave? Eles ainda não têm certeza do que aconteceu, sabe por quê? O joelho dele está cheio de líquido e sangue. Então o departamento médico do Flamengo não consegue ter certeza ainda do que aconteceu. A única certeza até o momento é o menisco dele vai precisar passar por uma cirurgia. Eles estão esperando diminuir o líquido e o sangue para poder analisar o ligamento também. Ou seja, é algo extremamente grave. No caso do Cebolinha, ele já tem a confirmação. O Cebolinha teve uma ruptura total do tendão, ele vai precisar passar por cirurgia e só volta em 2025. E, pelo que eu soube, o Cebolinha está extremamente abalado, chorando bastante. Porque, assim, tem um lado mental. É uma lesão chata, tá, no futebol. Foi o Imperador? Adriano Imperador que teve o tendão de Aquiles. É o tendão de Aquiles. É o quê? É esse aqui. E o Cebolinha, se a gente for parar a analisar, ele é um jogador que está sofrendo muito com problemas físicos. A todo momento ele voltava, e ontem ele estava extremamente confiante. Ele falou isso para pessoas próximas, inclusive para pessoas do Flamengo, falou, tô confiante, hoje eu tô sentindo que eu vou fazer gol. E aí ele sofre uma grave lesão ainda no primeiro tempo. Força ao Cebolinha, força ao ser humano Cebolinha, porque ele vai ter que ter muita resiliência nesse momento, porque de fato não é uma lesão simples, muito pelo contrário. Uma lesão extremamente grave, repito, vai passar por cirurgia. E no caso do Vinha também é difícil. Ele já teve uma lesão tão grave assim? Quem? O Vinha? Não, o Cebolinha. Não, o Cebolinha não é um jogador de ter muitas lesões, muito pelo contrário. Tanto é que recentemente eu falei isso aqui, que o Flamengo deveria estudar o que estava acontecendo com o atleta, porque não é normal um jogador como ele, que se cuida bastante, um cara extremamente preocupado com a parte física, não só dentro do clube, mas também fora do clube, está sofrendo tantas lesões. Fato é que o Cebolinha está fora da temporada. Para o próximo jogo, o Bruno Henrique suspenso. O Tite vai ter uma preocupação enorme. E o Flamengo vai ter que ir ao mercado em busca de contratação. Hoje, quem faz mais falta aí nessa diferença, eu acho que é o Cebolinha, não é, Pedrosa? Entre o Vinha e o Cebolinha? Sem dúvida alguma. A gente citou aqui que ele era um dos nomes da temporada nessa era Tite, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que o Everton Cebolinha é um jogador que estava bem acima, inclusive, dos seus próprios reservas, com todo respeito ao Bruno Henrique, até ao Luiz Araújo, que entrou e nem entrou mal no lado esquerdo. Mas eu acho que o Cebolinha é de uma prateleira que o Flamengo não tem nessa ponta esquerda. Então tem que ir ao mercado, sem dúvida. E o Vinha não. O Ayrton Lucas é um jogador que, pra mim, é de um nível parecido com o do Vinha. O Vinha é até um pouquinho melhor se você for botar em regras gerais. Mas o Ayrton Lucas não deixa muita coisa a desejar pro Vinha, não. Vene Casagrande tem negociação rolando pelo Wesley, é isso? Pela venda do Wesley, uma negociação, um valor que eu considero assim praticamente irrecusável. A Atalanta da Itália ofereceu 16 milhões de euros de maneira fixa e mais 4 milhões em bonificação, em metas assim bem fáceis de serem atingidas, como o número de jogos. A cada 20 jogos o Flamengo recebe uma bonificação. Até ontem o Flamengo tinha topado vender. Só que com a lesão desses jogadores o Flamengo vai ter que ir ao mercado. E agora, se vender o Wesley, tem que ir ao mercado para contratar lateral direito também. Ou seja, dificulta muito a vida da diretoria do Flamengo. Para esse momento da Libertadores já não consegue mais, né? Pois é. Fazer a inscrição. Foi até exatamente, o final de para as semana. oitavas de final foi até o final de semana. Então, muita gente pode considerar uma decisão fácil, mas não é uma decisão fácil de tomar, não. Porque o Flamengo, teoricamente, não é um clube que precisa de dinheiro, fazer dinheiro, receita com venda de jogadores. O Flamengo é um clube que precisa se preocupar com um ganho técnico em campo. Se você vende o Wesley, mesmo sendo um valor absurdo, você obrigatoriamente tem que ir ao mercado em busca de um jogador para a reposição. Mas, dito isso, se você perguntar a minha opinião... Sua opinião, Vene Casagrande? Eu venderia porque eu acho que o Flamengo, o clube que é o Flamengo, deveria ter um scout já com vários jogadores mapeados para essa posição. Você vende esse jogador que, repito, é uma proposta, na minha opinião, irrecusável. 20 milhões de euros pelo lateral direito Wesley é muita grana. Eu acho que tem que vender na hora. Daqui a pouco tem Vasco da Gama! Olha o sorriso novo dele, Big Boy. Aqui fica
Flamengo pretende utilizar essas vagas para contratar outros jogadores? Imagino que no caso do Cebolinha sim, até porque já existia uma preocupação em relação à falta de atacantes de lado de campo. Com a lesão do Cebolinha, que só volta a jogar em 2025, cresce a chance de Gonzalo Plata, atacante equatoriano do Al-Sadd, ser contratado. Mas eu não descartaria que a partir dessa novidade triste envolvendo o Cebolinha, o Flamengo reabra conversas com o Michael, atacante que fica no Al Hilal somente até o dia 20 de agosto. O time dele disputa nessa terça-feira a semifinal da Supercopa da Arábia Saudita. Se passar a final, vai jogar no dia 20. E a partir daí ele fica livre no mercado. Poderia ser uma alternativa para repor a saída do Cebolinha. Você gosta da ideia? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião. Falar agora sobre o Wesley, porque a informação é que o Atalanta melhorou as condições para o Flamengo e o jogador ele pode ser vendido a qualquer momento. O Vene trouxe essa informação ontem ainda, um pouquinho antes do jogo. A ideia do Atalanta é pagar 16 milhões de euros agora fixo ao Flamengo e 4 milhões em metas consideradas fáceis, como classificação para a Europa League e um número de jogos bem acessíveis, que não seria nenhum absurdo o jogador cumprir essa meta. Com isso, o Flamengo tende a vender o Wesley. E aí entra os outros problemas. Por quê? Ontem, o Matias Vinha teve uma lesão no joelho e vai ter que passar por cirurgia. O Matias Vinha chegou a sair do Maracanã ali carregado de cadeira de roda, uma situação bem difícil, uma situação bem complicada. E o Matias Vinha, que é lateral esquerdo, a gente sabe que o Wesley é lateral direito, o Matias Vinha, ele preocupa bastante porque ele vai fazer a cirurgia e depois vai fazer o exame para saber quanto tempo ele vai ficar fora. E só tem o Ayrton Lucas lá do lado esquerdo. Do lado direito, a gente tem o Vinha, a gente tem o Varela e a gente tem o Wesley. Só que, dependendo do tempo que o Matias Vinha for ficar fora, o Flamengo vai ter que ir pro mercado para contratar um lateral para esse final de ano. O Flamengo vai ter que dar um jeito pro mercado contratar um lateral esquerdo. E se vender o Wesley, vai ter que dar um jeito de contratar um lateral direito. A mesma coisa é com o Cebolinha na ponta. O Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles e não volta mais. O Cebolinha já é martelo batido, vai fazer uma cirurgia e não volta mais essa temporada. Infelizmente, o jogador está fora aí dessa temporada, pelo menos até o final deste ano. E com essas duas lesões, mais suspensão, mais uma série de problemas que a gente tem para frente, cara, o Flamengo não tem opção. Vai ter que ir para o mercado e vai ter que contratar urgente. O presidente Rodolfo Landim vai ter que abrir o cofre e vai ter que fazer contratações urgentes. Assim, não tem conversa, tem que contratar. O técnico Tite está muito preocupado. Na quinta-feira a gente tem um jogo muito importante contra o Bolívar. Vale lembrar que na quinta-feira esse jogo daqui do Rio de Janeiro vai ditar mais ou menos o ritmo do que vai ser o jogo lá em La Paz. Então assim, o Flamengo não pode nem sonhar em perder e tem que lutar para ganhar de muito, porque ganhar de pouco não garante a classificação. 1-0, 2-0, 1-0 perigosíssimo, 2-0 perigoso. 3-0 começa a ficar bom ali, daí pra frente é mais tranquilo pra gente segurar o resultado na altitude. Como eu disse, não temos o Matias Vinha, o Ayrton Lucas vai ter que jogar os 90 minutos. No próximo domingo tem um jogo contra o Botafogo. Então assim, o Flamengo vai vir vindo assim nesses jogos muito desfalcado. Tem que ser habilidoso, tem que ir pro mercado, tem que contratar, tem que procurar reforços, tem que se reforçar, porque a situação ficou bem complicada para o Flamengo devido a essas lesões aí que tivemos no jogo de ontem. Esperar para ver o que vai acontecer. Fala, meus queridos e minhas queridas, esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e na página Mauri de Paula Santos. Não deixe de dar o like de vocês, se inscrever, ajudar no nosso crescimento. Já começar aqui pedindo desculpa pelo vídeo da parte da manhã que eu postei os gols do Fantástico. Eu falei que o Flamengo era o segundo colocado atrás do Botafogo. Não. O Flamengo é o terceiro colocado atrás do Fortaleza. A tabela do Campeonato Brasileiro, de momento até o 10º colocado, é a seguinte. Primeiro, Botafogo, 43 pontos. Segundo, Fortaleza, com 42. Terceiro, Flamengo, com 41. O quarto, Palmeiras, com 38. O quinto, São Paulo, também com 38. O sexto é o Cruzeiro, com 36. Sétimo é o Bahia, com 35. O oitavo é o Atlético Paranaense, com 29. O nono é o Atlético Mineiro, também com 29. E o 10º é o Vasco da Gama, tá? O elenco do Flamengo se reapresentou hoje
na parte da manhã, no CT do Urubu, após o empate contra o Palmeiras. O Flamengo que tem um jogo importantíssimo contra o Bolívar no Maracanã. Esse jogo não vai passar em TV aberta, vai passar pela Prime Video. O Flamengo tem que construir um bom resultado aqui para lá na altitude poder jogar com regulamento debaixo do braço e conseguir a classificação para as quartas de finais da Copa Libertadores da América. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o nosso time de coração. Saudações!